Mensagem. Essa semana foi uma semana muito difícil para nós, para mim, para a pastora. Nós já estamos aí há praticamente 9 dias hoje, que nós tivemos então dengue, né? E foi assim bastante difícil. E olha, eu quero te pedir, por favor, compra aqueles negócios de matar pernilongo, matar mosquito, e a hora que você vê um mosquito, seja ele com a perna branca ou com a perna preta, mas você esmaga ele em nome de Jesus, mas acaba com esse mosquito, porque esse mosquito é terrível, irmãos. É algo assim que quando chega o trem é desajeitado. E essa semana foi uma semana muito delicada para nós. Nós tivemos febre praticamente todos os dias, passamos muito mal, mas mal de verdade. Eu não me lembro, em 44 anos, de ter ficado tão ruim quanto eu fiquei então com esse problema, né, de dengue. E nos primeiros dias parecia que era tudo normal, parecia que estava uma beleza, né? Se isso aqui for dengue, então não passar de... Parece que cada dia que passava ficava pior, irmãos. Parece que o negócio não acabava, o negócio é tenso, tenso de verdade. Se você ainda não pegou, né, que você então se livre desse negócio, passe repelente lá, cuide da sua casa lá, cuide da sua, né, do seu corpo, tenha aí uma alimentação boa, porque eu disse que a única coisa que não aconteceu comigo foi perca de peso. Eu não sei porquê, mas nem a dengue não conseguiu me ajudar a perder peso, irmãos. A pastora deve ter perdido uns 8 quilos, mas eu acho que eu devo ter engordado algumas gramas nesse período de tempo, né? Mas, voltando aqui, Deus então tratando o meu coração sobre então essa palavra, e o Senhor então mostrando para mim algumas situações, e Ele dizendo: quais os frutos que nós temos produzido? A palavra do Senhor nos ensina que Deus, né, nós somos considerados como árvores. E nós como árvores, Ele identifica quem nós somos através dos frutos da qual nós produzimos. E aí a pergunta é, quais os frutos que nós temos produzido? Como nós temos vivido aqui nessa terra? Quem nós somos de verdade? Quem nós somos na segunda-feira? Quem nós somos depois do culto da qual nós participamos? Quais são os frutos que eu então produzo no meu trabalho, no bairro onde eu moro, na minha família, nos ambientes da qual eu então participo e permaneço? Quais são os frutos que eu tenho produzido? Quando nós vamos perceber, nós vemos pessoas dentro da igreja, mas produzindo frutos de pessoas que não estão vivendo então de uma forma distante daquilo que deveria ser. E cada dia que passa, nós estamos percebendo as pessoas mais distantes então do evangelho central do Senhor Jesus. Veja, eu gostaria, e eu digo que falo sempre para os nossos pastores sobre isso, nesse tempo meu todo de pastorado, eu nunca senti tanta dificuldade em pastorear a igreja como eu sinto nesse tempo presente. E eu tenho conversado com muitos outros pastores amigos, pastores de 30 anos, 40 anos de ministério, e eles falam para mim a mesma coisa. Que é o quê? As pessoas, elas querem então um resultado pronto. As pessoas, elas não querem mais o evangelho do Senhor Jesus. Elas querem então o resultado então que o evangelho então ele produz. Eles não querem passar por um processo. Nós percebemos uma geração acelerada, percebemos uma geração que não estão mais conectados, percebemos uma geração que, se nós não voltarmos ao primeiro amor, se nós não ajustarmos esse pensamento, eu não sei o que vai acontecer com a igreja daqui a alguns anos. A igreja do Senhor, eu digo, não estou falando dessa igreja, eu estou falando de todas as igrejas, porque o que as pessoas muitas vezes querem é o oba-oba, é o momento então, mas não querem viver os princípios para alcançarem então tudo aquilo que Jesus ele preparou para nós. É bem verdade que um dia Jesus chega uma mulher prostituta diante dele e ele então fala assim: ninguém te apedrejou você? Ninguém então lançou uma pedra sobre você? Olha, os seus pecados estão perdoados, vai. Porém ali algumas pessoas param, mas nós não podemos nos esquecer que ele disse: não peques mais. Viva uma vida diferenciada. Acione então algo diferenciado sobre a sua vida. Porque o evangelho, irmãos, é transformação.
E não adianta, eu, por exemplo, eu falo para a pastora que o meu grande temor como pastor é um dia chegar no céu e o Senhor olhar para mim e dizer assim: você não fez o que deveria ser feito na terra. Esse temor, irmãos, eu carrego comigo e sabe, isso então me faz chacoalhar. Porque se eu estiver aqui num culto de domingo, alisando você, trazendo então uma palavra que conforte a sua vida, que ajude você, é verdade, é isso mesmo que eu quero para a minha vida, né? Eu quero então minha casa, eu quero meu carro, eu quero tudo isso, e não tem nada de errado nessas coisas. Mas se eu também não trazer a palavra de salvação, de conversão, de confronto, para que você possa então ter uma vida diferenciada, e eu dizer: olha, olhe para os seus frutos, se você não estiver produzindo esses frutos, é necessário você olhar bem para o tipo de fruto que você produz, para que você não se arrependa lá na frente. Então esse é o propósito da qual Deus ele nos chamou para fazer e para viver. Amém ou não amém? Quais são os frutos que você está produzindo? Gálatas 5:1 diz assim: Cristo nos libertou para que pudéssemos viver em liberdade. Diga comigo: glória a Deus. Eu sou livre. Diga comigo: eu sou livre. Aleluia. Permaneçam, pois, firmes e não se afastem, voltando para a escravidão da lei. Algumas pessoas estão se afastando da verdade, voltando para a escravidão da lei. Estão então deixando os princípios do Senhor de lado. Estão então vivendo de acordo com os prazeres dessa terra, que é muito mais agradável, muito mais louvável para a vida do homem, então a carne do homem. Mas aí eu te pergunto, quais têm sido os nossos frutos? João 15:5 diz assim: eu sou a videira. Jesus está dizendo: vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Pense comigo, nós só teremos então frutos verdadeiros, frutos autênticos, se nós estivermos conectados na videira. Você já deve ter olhado para uma goiaba em um pé e você ter dito assim: nossa, que goiaba bonita. E a hora que você pega aquela goiaba e você corta aquela goiaba, ela está cheia de bicho. Goiaba acontece muito isso, siriguela acontece muito isso, e tantos outros frutos mais. Quando você olha, está bonito, mas por dentro está bichado. Nós não podemos permitir com que os bichos dessa vida, dessa terra, entrem dentro de nós e causem então uma transformação sobre a nossa vida, sobre o nosso caráter como cristão, como a nossa vida então diante do Senhor. O fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e com os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O Espírito Santo, irmãos, ele veio. Jesus ele nos disse que não deixaríamos órfãos. E nós temos então falado bastante sobre isso. Daqui 2 domingos nós temos o domingo de Pentecostes. E o domingo de Pentecostes ele é 50 dias depois da Páscoa. Depois que Jesus então ele tem a ressurreição, a ascensão. Ali então 50 dias o Espírito Santo ele chega sobre a vida do ser humano. E de verdade, os milagres, eles não podem mudar a nossa vida. As maravilhas que Deus ele tem para nós não pode mudar as nossas vidas. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Muitos milagres já aconteceram já aqui nesse ministério. Muitas curas já existiu já aqui nesse lugar. Muitas transformações Deus ele já fez. Só que nem todas as pessoas que receberam uma cura, uma transformação, foram então beneficiados com o milagre, permaneceram na fé. Continuaram então na sequência de Deus. Porque a única coisa que fará nos avançar diante da fé é a presença do Espírito Santo em nós. E se você e eu não estivermos com o Espírito Santo e não estivermos então com o nosso coração alinhados a Ele, nós vamos nos perder em algum momento sobre essa vida. Você precisa buscar ansiosamente o Espírito Santo.
Porque os milagres, eles acontecem hoje, mas nós precisamos dos milagres constantes em nossa vida. Todos os dias nós precisamos dos milagres. Eu não posso receber uma palavra de Deus apenas hoje e aquilo entrar no meu coração e eu achar que está tudo bem, a minha vida já vai mudar e, está tudo terminado. Não. Porque nós precisamos dessa palavra constantemente sobre a nossa vida. Por isso que o evangelho da qual nós alimentamos e colocamos então aqui diante de vocês, é um evangelho então de continuidade, para te levar você para o céu, não é só para o momento, não é para você então se alegrar apenas alguns instantes, ou sair daqui, opa, Deus falou comigo, opa, Deus curou a minha vida, não, é para isso, mas também para que você possa receber isso todos os dias de sua vida, onde você estiver, no lugar da qual você está. O Senhor, Ele quer fazer isso, e para isso nós precisamos ser uma árvore plantada junto a ribeiros. Pessoas que realmente assumimos a nossa posição em Deus, fixamos as nossas raízes, para que nós possamos então produzir os frutos e frutos de arrependimento, conforme a palavra nos ensina. Então, quais são os benefícios que estamos então conhecendo o fruto do Espírito? Veja bem, primeiro passo que nós precisamos entender: você precisa viver pelo Espírito para vencer os seus desejos carnais. Irmãos, a nossa carne, ela nunca vai melhorar. A nossa carne, ela não presta. Ela sempre vai inclinar para as coisas então dessa terra. Nós vamos querer dormir muito, nós vamos querer comer bastante, nós vamos querer então... Experimenta chegar em um ambiente que está tocando um pancadão. Fica lá quietinho lá para você ver só lá o que sua perna vai fazer. Daqui um pouco sua perna vai começar assim, ó. Aí de repente você vai estar assim. Aí alguns já são um pouco mais aflorados, já vai estar assim. Aí depois já começa a cantar aquela música. Por quê? Porque a sua carne se inclina para as coisas. Não sei se já aconteceu isso com você alguma vez, mas você, a hora que você se pegou assim, você já estava fazendo alguma coisa que não devia fazer, falando alguma coisa, ou cantando alguma coisa, ou olhando para alguma coisa. Por quê? Porque você precisa viver pelo Espírito. Nós precisamos todos os dias ajustar a nossa carne. Gálatas 5,16 diz assim: por isso vos digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Você precisa deixar a sua carne com fome. Você precisa deixar a sua carne morrer, para que o seu espírito possa então sobressair. E por isso que o cristão não pode perder a prática da oração, da leitura da palavra, do jejum e de estar na casa do Senhor. Porque se você perder isso, você vai então deixar a carne sobressair sobre a sua vida. Segundo ponto, você precisa ser guiado pelo Espírito para permanecer na liberdade de Cristo. Nós precisamos então permanecer em Cristo. A liberdade de Cristo, irmãos, na casa do Senhor nós louvamos, nós adoramos, nós engrandecemos, nós nos alegramos, nós então nos beneficiamos de todo o prazer que Deus Ele tem para cada um de nós. Aleluia! Então veja bem, o que Deus Ele nos oferece não é um evangelho ou não é uma festa, não é uma alegria que é apenas momentânea. Não. Chega segunda-feira, nós estamos ainda com um gozo de alegria no nosso coração, nós não estamos com a ressaca na nossa cabeça, nós não estamos então com o nosso fígado detonado, nós não estamos então com algum problema que nós criamos na festa ou no final de semana, não, nós estamos então com a nossa vida voltada diante do Senhor, porque esse é o padrão que o céu Ele tem para as nossas vidas. Nós precisamos ajustar isso. Terceiro ponto, você precisa focar então na trilha do Espírito para continuar vivendo no Espírito. Gálatas 5:25, se você vive no Espírito, ande também pelo Espírito. Fique na trilha. Eu falo bastante sobre caminho. Então caminhe o caminho. Não saia então da rota. Não saia então do propósito que Deus tem. Eu sei que tem hora, irmãos, que não é fácil. Eu sei que tem hora que não é então normal, não é comum, não é simples nós vivermos então na fé, mas quando nós nos posicionamos, Deus Ele começa então a sustentar a nossa fé. E eu quero te dizer, querido, Jesus está voltando e nós precisamos estar com a nossa vida alinhada diante do Pai. Nós não podemos deixar com que o inimigo roube isso de dentro de nós. Nós não podemos então deixar com que o evangelho do Senhor se esvaie então sobre a nossa vida. O Senhor, Ele continua sendo o mesmo, aleluia. Jesus, Ele continua salvando, Jesus, Ele continua curando, Jesus, Ele continua libertando, Jesus, Ele continua então batizando com o Espírito. Jesus continua sendo o mesmo.
Agora, por que muitas vezes as pessoas chegam diante da igreja e já não conseguem mais sentir a presença? Por que muitas pessoas chegam então diante do Senhor e não conseguem mais colocar então para fora aquele gozo, aquela alegria, aquela satisfação e até mesmo receber os downloads do céu sobre a sua vida? Por que isso? Porque nós estamos conectados com as coisas dessa terra. E as coisas dessa terra, elas brilham. E à medida que elas brilham, as pessoas então perdem o foco das coisas do Senhor. Veja, se você não focar, se você não prestar muita atenção, o inimigo ele vem e rouba a palavra. Algumas pessoas, a hora que termina o culto de domingo, já não se lembram mais do que aconteceu no culto de domingo. As direções de Deus, os objetivos de Deus, os apontamentos que Deus está falando para poder então avançar e romper. Nós precisamos estar focados, irmãos. Não deixe o diabo roubar a sua bênção. O Senhor, Ele quer fazer a obra sobre a sua vida de uma maneira especial. Agora, para que você possa cumprir, para que o fruto do Espírito se manifeste na sua vida, você precisa praticar 9 princípios. Os 9 pontos, né? Os 9 gomos do fruto do Espírito que está então disponível para nós. Primeiro ponto, porque as pessoas falam, eu sou cristão, eu estou então na igreja, eu sirvo então a Deus, mas quais os frutos que tem então manifestado? Primeiro ponto, seja uma pessoa mais amorosa. 1 Coríntios 13 diz assim, assim permaneçam agora esses 3, a fé, a esperança e o amor, e o maior deles, porém, é o amor. Nós precisamos ser pessoas amorosas. Nós não podemos ser aquelas pessoas carrancudas. Não precisa olhar do lado, para não ficar muito chato. Mas tem pessoas, irmãos, que você vai cumprimentar elas e falar assim, graça e paz, guerra. A pessoa só quer ficar em guerra. Se olha na pessoa, a pessoa só está só nervosa. A pessoa só está só brigando. A pessoa só está, sabe, irritada com alguma situação. Nós precisamos viver em amor. E viver em amor é o fruto do Espírito. É a prática do fruto do Espírito. Tem marido que só trata a esposa com coice, esposa mesma coisa, pais com filhos, filhos com pais. Nós estamos vivendo um momento que as pessoas elas têm paciência com o virtual e não têm paciência com o real. Eu vejo nossa família lá, nossos filhos, temos 2 filhos pequenos, que é um grande desafio nessa época, porque eles querem então a tecnologia, eles querem então os joguinhos, eles querem então participar de tudo aquilo, e se você não deixa, então fica aquela situação e você precisa estar sempre controlando aquela questão, mas aí de repente ele brinca lá um tempão, principalmente o Lucas, a hora que você fala para Lucas, ele emburra. Por quê? Porque as coisas virtuais estão tendo mais validade do que as coisas reais para a vida do ser humano. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque tem pessoas que mandam coraçãozinho para o outro, curte, manda então isso ou aquilo no Instagram, né, no Message, manda então, né, nas redes sociais, mas a hora que estão pessoalmente, não conseguem expressar o amor, não conseguem expressar então, né, o seu coração diante daquela pessoa que está ali. Talvez o pai, talvez a mãe, talvez os irmãos e etc e tal. Então, nós precisamos ser uma pessoa mais amorosa. A vida ela precisa ter mais sentido na nossa direção. E nós estamos ouvindo tanto falar que a vida está difícil, que as coisas estão complicadas, que é isso, aquilo ou aquilo outro, que muitas pessoas têm acreditado nisso. E têm então perdido o melhor dessa terra. Segundo ponto, decida ser uma pessoa permanentemente feliz. Salmo 120, versículo 7. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerras. Nós precisamos viver uma vida plenamente feliz. Nós não podemos ser, eu pulei uma aqui. Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente te direi, alegrem-se. Então, nós precisamos ser uma pessoa permanentemente feliz. A felicidade, ela é algo que nós precisamos decidir ser feliz. Nós não precisamos de algo para ser feliz. Nós precisamos ter a decisão para ser feliz. Se você precisar de um carro novo, de uma roupa nova,
de um dinheiro na conta ou de algo diferente para você ser feliz, eu quero te dizer que o seu caminho está então de forma errada. O seu caminho está então de forma contrária àquilo que Deus ele tem para você. Porque nós precisamos ter paz e ser então uma pessoa que realmente vivamos de forma feliz constantemente. Uma decisão, indiferente do que está acontecendo comigo. Nós estávamos então de molho, nós estávamos então todo estrupiado, né? Estava difícil olhar para a pastora estava assim, ela olhava para mim e estava assim, mas nós estávamos então felizes, porque nós estávamos entendendo o processo que Deus ele tinha para a nossa vida. Não tínhamos o que fazer. Nós vamos reclamar, nós vamos então esbravejar, nós vamos então criticar, nós vamos falar o quê? Fazer o quê? Agir de forma como? Nós precisamos o quê? Ser feliz, decidir, não, eu decido ser feliz, estando com dor, não estando com dor, estando com isso ou não estando com isso. E quando eu decido ser feliz com a vida que eu tenho, tudo muda então ao meu redor, tudo então se transforma na minha realidade, na minha geografia. Então decida ser uma pessoa feliz, isso faz parte do fruto do Espírito sobre as nossas vidas. Terceiro ponto, experimente uma vida pacífica. Salmo 120, versículo 7, sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerras. Então, experimente viver uma vida pacífica, o que depender de você, tenha paz com todo mundo. Eu ainda brinquei de manhã, né? E ainda o Joel depois me chamou no WhatsApp, falou, pastor, eu estava dando risada aqui no caminhão, assistindo a mensagem, né? Porque eu disse assim, irmãos, esses dias, olha como que a vida está complicada. Eu vinha vindo da Nova Roca, e aí tinha uma mulher vindo comigo atrás de mim, né? Do carro, assim, com outro carro atrás de mim, e aí eu vinha normal. De repente, a hora que eu cheguei ali perto ali do interativo ali, eu simplesmente virei. E não dei seta, irmãos do céu, mas essa mulher me acabou comigo. Ela gritou e soltou um palavrão, pi! Aí ela não concentrou, continuou de novo, pi! Eu acho que se tivesse assim, né, aquela censura, estaria assim, pi, 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 pi. Eu falei assim, eu vou voltar para trás. A minha vontade que eu tive, irmãos, era de engatar uma ré naquela caminhonete e voltar para trás e dar uma batidinha no carro dela assim, de uns 10 metros, mais ou menos assim, sabe, para trás assim. Eu falava, mas nós precisamos o que, irmãos? Nós precisamos viver uma vida pacífica. Nós cristãos, porque veja bem, eu sou sanguíneo. Quem tem o comportamento aí, o temperamento sanguíneo também? Deixa eu ver. Irmãos, não tem hora que dá vontade de esganar alguém? Dá ou não dá? Dá vontade de você catar assim no pescoço assim, e apertar assim até os olhinhos esbugalhar? Dá, irmãos, dá vontade. Essa situação nunca vai passar. Não passa. Isso daí é o controle do Espírito dentro de nós que faz com que nós não façamos isso. Então, dá vontade, mas então aí você entende. Fala, opa, peraí, eu não posso fazer isso. Eu não posso agir dessa maneira. Eu preciso então ter paz. E aí eu olhei e falei, deixa ser infeliz para ela. Essa mulher está revoltada. Deve ser mal amada, sei lá. Acho que o marido estava brigando com ela. Só pode ser, porque assim uma pessoa, uma palhaçada, irmão, sabe? Então, tem gente que é cristã, irmãos, assim, não olha do lado, não, assim, de repente algum irmão fez isso, assim, e você sabe, não olha não, não fala nada não, mas assim, tem gente que está vivendo desse jeito, não tem paciência, então, sabe, não vive uma vida pacífica, não, eu quero guerra, pastor, meu negócio é guerra, sangue nos olhos, pastor, eu sou crente, mas meu braço não é, e eu vou para cima mesmo, pastor, você vai para cima do cão e vai para o inferno. Continua nessa caminhada, porque ou nós produzimos frutos de arrependimento, ou nós produzimos frutos bons, ou nós produzimos então frutos amargos. Então você precisa viver uma vida pacífica. Você precisa, é aquela história, irmão, sabe? Muitas vezes as pessoas falam assim, olha, eu dou um boi para não entrar nessa briga, mas dou 10 para não sair, então uma boiada inteira para não sair mais dela. Não, é o contrário, irmãos. Vamos dar a boiada com tudo quanto é boi que a gente tem, para a gente não entrar em briga nenhuma. Porque o que depender de nós, vamos ter paz com todas as pessoas. Jesus, ele nos ensinou, quando nós apanhamos de um lado, nós damos o outro lado para ele também bater também em nós. Para que as pessoas possam então fazer. Aí algumas pessoas falam assim, pastor, mas eu não deixo mesmo. São as interpretações da fé que as pessoas estão tendo, não é? Então, quarto passo. Aprenda a cultivar a sua paciência. Provérbios 16, 32.
Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A paciência, irmãos, ela tem se perdido. As pessoas, elas não são mais pacientes. Repare que hoje já tem o micro-ondas para fazer a comida mais rápida. As coisas, então, é tudo com um time mais rápido. As questões estão todas aceleradas, então, na vida das pessoas. E isso vai entrando no nosso subconsciente. E nós vamos olhando. E algumas pessoas até, né? Elas têm uma maneira de ser. E nós precisamos respeitar a maneira de ser de cada um. Por que que alguns casamentos não dão certo? Porque um é acelerado e o outro é um pouco mais tranquilo. E aí o acelerado acha que ele está certo e o tranquilo acha que está certo. E aí a hora que vem, então, está em choque. Nós precisamos do quê? Entender que a paciência, respeitar o passo das pessoas, respeitar o time de cada um, respeitar então a história de cada um, a vida que cada um está construindo, honrar cada uma das situações, para que nós possamos realmente ser como cristão. Jesus, ele sempre nos ensinou sobre isso. Jesus, ele tinha paciência. Quando anunciaram que Lázaro estava então morrendo, ele demorou 2 dias para chegar lá. Ele demorou para chegar até lá para fazer então o milagre, parou no meio do caminho ainda para realizar outros milagres. Então, nós vamos perceber que o próprio Jesus, ele era paciente, ele era tranquilo, Jesus, ele era pacato. Quinto, precisamos expressar mais a amabilidade. Colossenses 3,12, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A amabilidade é o fruto do Espírito que nos faz então ter compaixão do próximo. E as pessoas estão cada dia mais frias, cada dia mais distantes, cada dia mais então fora do padrão que Deus ele tem. Olhando então para não se preocupam mais. Não quero que você levante as mãos e nem se constranja com o que eu vou falar para você agora. Mas, irmãos, nós passamos um frio esses dias, que esse frio é algo assim, foi algo anormal para essa época da qual nós estamos vivendo. Só que você orou pelas pessoas que estavam na rua. Você se compadeceu, irmãos. Teve um dia que eu estava com febre, estava com um edredom, mais uma coberta, e eu estava assim, né, com blusa, tremendo, e eu me lembrei, eu disse assim, Senhor, tem misericórdia dessas pessoas, as pessoas que estão na rua, pessoas que não têm, então, um bom cobertor para se cobrir nesse frio, pessoas que não têm um bom agasalho para estarem, então, nesse frio, que o Senhor tenha misericórdia sobre a vida delas, né, que o Senhor possa cuidar a vida delas. Isso é o quê? É você ter a amabilidade, é você passar perto de alguém e você se compadecer e você comprar um salgado para essa pessoa comer, você dar então uma marmita, você dar uma comida, você dar um dinheiro, você ajudar a pessoa, você fazer então o bem, ser uma pessoa amável, ser uma pessoa que tenha a amabilidade no seu coração, se importar com a vida que as pessoas estão vivendo. Ah, pastor, mas ela está lá porque ela merece, eu sei, tem gente que nunca vai sair da miséria, irmãos. Tem pessoas que nunca vão sair da miséria, porém nós, como cristão, precisamos então nos posicionar e ajudar essas pessoas a ter uma vida pelo menos mais digna. Então, tenha no seu coração essa amabilidade. Sexto, viva uma vida de plena generosidade. Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa abençoadora. Esses tempos atrás, o irmão falou assim para mim, né, aqui da igreja, disse assim para mim, pastor, eu não era fiel ao Senhor, não era dizimista ao Senhor, e eu decidi então ser fiel, ser dizimista em todos os aspectos então da minha vida, e eu decidi abençoar a vida das pessoas que estão perto de mim. Isso é muito bonito, veja bem, olha o que Deus fez na vida de muitas pessoas que aqui estão. Muitos de nós aqui temos muito mais do que nós merecemos ter. Só que o que nós estamos fazendo para com o próximo? Lembre-se da cruz, amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Nós precisamos ser generosos. Nós precisamos ser pessoas que tenham generosidade no nosso coração, onde nós olhamos para alguém, nos compadecemos dele, ajudamos ele e fazemos então o bem para ele. Só que a igreja está se perdendo,
em meio a esse caminho. O coração das pessoas estão se perdendo, o coração das pessoas estão se esfriando. A Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Então, seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa, pastor, mas eu já levei muitas decepções, já recebi muitas frustrações, é verdade, eu também já. Talvez você não ajuda mais as pessoas, porque as pessoas te magoaram, te machucaram, te desprezaram, te traíram e etc e tal. Mas nós não podemos deixar com que outros paguem por aquilo que alguém fez na nossa vida lá atrás. Vamos fazer, vamos ajudar, vamos ser diferente. Imagine essa multidão de pessoas que aqui nós estamos, nós então entendermos e sairmos daqui para segunda-feira para sermos generosos com alguém. Imagine quantas pessoas que nós poderíamos ajudar. Imagina quantas vidas que nós poderíamos então fazer. Quem sabe você tem lá uma blusa que você pode doar para alguém nesse tempo de frio. Quem sabe você tem lá um edredom, um cobertor que você pode então doar para alguém, né? Pega seu carro, pega sua bicicleta, dá uma volta, vai em algum lugar que você vai perceber e você vai ver pessoas que estão passando por certas dificuldades. Eu fiquei feliz essa semana e um irmão chegou aqui, chegou com uma cesta grande, né, para entregar então para nós aqui. Ele falou assim: pastor, ó, já entreguei uma já, né, e eu fiz um propósito com Deus, que se Deus abrisse a porta do trabalho para mim, que eu ia fazer isso. Ele então entregou uma aqui para a gente abençoar alguma família que precisasse, e também então já tinha entregue já para uma outra família lá na frente. Esse é o senso que nós precisamos ter, essa é a vida em Deus que nós precisamos ter, irmão, sabe? Deus não está esperando o povo rico fazer isso não, Deus está esperando nós, o povo do Senhor, o povo se levantar para fazer então a diferença aqui nessa terra e ajudar pessoas, porque a única maneira do evangelho ser então pregado na vida das pessoas é isso, porque o que mais tem são gente falando de Deus, mas ajudando então o próximo são poucos que têm. Então seja uma pessoa com generosidade no seu coração, seja uma pessoa então com o coração voltado para isso. Sétimo ponto: demonstre que você é uma pessoa leal. Provérbios 20, versículo 6. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Deixa eu gastar um pouco mais tempo sobre esse ponto aqui. Está difícil nós arrumarmos hoje amigos leais. Está difícil hoje pessoas então ter casamentos leais. As pessoas hoje, elas estão mudando muito rápido. Hoje ela ama um, amanhã ela largou daquele um e está amando o outro. É um negócio louco. É um trem desajeitado. Minha cabeça não dá para entender isso. Se a sua entende, está tudo bem, mas eu não consigo entender isso fácil. As pessoas estão, hoje a pessoa é amiga, melhor amigo, come junto, come na mesma casa, e de repente acaba-se tudo, porque não há lealdade, não há então honestidade. As pessoas hoje por dinheiro, por coisas, trocam e traem amizades, traem então relacionamentos e vidas que isso vai então fazer muita diferença lá na frente, no futuro. Então, nós precisamos o quê? Ser leais. Seja leal no seu trabalho. O que as pessoas querem é que um funcionário cristão seja leal. Seja uma pessoa com lealdade. Não defraude eles, não roube deles. Seja então uma pessoa que trabalha então em prol àquela empresa e etc e tal. Nós precisamos ser leais em cada momento, em cada circunstância, em cada situação sobre a nossa vida. Nós não podemos deixar o inimigo nos roubar sobre isso. Oitavo, haja com moderação. Filipenses 4:5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Seja uma pessoa equilibrada. Não seja uma pessoa de extrema. Hoje, onde você então está, hoje você está lá em cima, amanhã você está lá embaixo. Essas gangorras da vida pode então fazer você perder então a sua salvação. Seja uma pessoa organizada, seja uma pessoa então, sabe, diante então do padrão do céu, equilibrada, onde você olha e vive então os princípios que Deus ele determinou para cada um de nós.
Seja uma pessoa então, sabe, que olha, examine, veja, né, pondere a situação e haja de uma forma moderada. E nono, pratique o domínio próprio, o exercício do domínio próprio. Provérbios 25, 28, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe se dominar. As pessoas que não sabem se dominar perdem o trabalho. Pessoas que não sabem se dominar perdem então família. Pessoas que não sabem se dominar perdem dinheiro. Pessoas que não sabem se dominar perdem então a saúde. Você precisa do domínio próprio. E o domínio próprio é o fruto do Espírito que nós precisamos então ter sobre a nossa vida. Sabe, irmãos, o que nós, como cristãos, precisamos viver? Se o Espírito Santo tem o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito tem 9 gomos, 9 partes, 9 pontos, eu preciso então buscar e trabalhar constantemente esses 9 pontos sobre a minha vida, para que eu possa então viver uma vida plena e abençoada. Mas para isso você precisa vir e ajustar o domínio próprio, ajustar a fidelidade, ajustar a mansidão, ajustar a amabilidade, ajustar então cada uma dos pontos. Cada um de nós aqui temos algo que precisamos mudar. Cada um de nós aqui temos algo que precisamos então ajustar. Talvez nós somos desequilibrados, talvez nós somos desestabilizados, talvez nós somos então uma pessoa nervosa, estressada, que cria então alguma situação. É tempo de você olhar e falar assim: peraí, eu preciso mudar essa situação. Não sou eu que tenho que mudar isso de você, você precisa mudar isso. Você precisa olhar para a sua vida, fazer um exame e falar assim: opa, peraí, eu preciso agir de forma diferente, eu preciso me posicionar de forma diferente, porque eu não estou vivendo e andando no padrão que Deus tem para a minha vida. Existe um padrão, irmãos. No céu, existe um padrão para nós entrarmos lá. Nós não vamos entrar lá de qualquer maneira. Ou nós nos estabelecemos nesse padrão para entrarmos no céu, ou nós vamos nos deparar então com a porta estreita, com bagagens e com situações que nós não vamos conseguir então passar. Porque a Bíblia diz que o caminho do Senhor que leva à salvação é estreito, a porta é estreita, não é larga. Não pense você que vai ser todo mundo fazendo o que quer, que vai dar certo. Não vai dar certo. Existe um padrão, e o padrão está na palavra. A palavra nos ensina que nós precisamos estar então com o fruto do Espírito ajustado em cada um de nós. Ah, pastor, eu quero viver uma vida boa, eu quero ser uma pessoa então diferenciada, quero ser uma pessoa então, que seja especial aqui nessa terra. Eu sei, eu também quero, mas nós precisamos o que? Ajustar então a nossa vida com Deus. Porque quando nós estamos ajustados com Deus, Ele faz então todas as demais coisas na nossa direção. Eu busco o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas nos são acrescentadas. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu sei a minha. Porque quando Deus trata conosco, Deus ele primeiro trata com quem está falando, para depois então tratar com toda a igreja. E aqui nessa palavra Deus tratou comigo pontos que eu preciso melhorar. Só que eu tenho 2 opções. A primeira é ignorar. Isso para mim não vai dar certo. Eu vou continuar do jeito que eu estou. E está tudo bem, a vida é sua, você faz o que você quer. E a segunda é você olhar e falar assim: não, peraí, eu preciso me ajustar aqui. Eu preciso me adequar aqui. E você então começar a mudar, entrar num processo, entrar num propósito. Ninguém muda de um dia para a noite, mas o caminho, o propósito vai sendo feito. E nós vamos então ajustando, adequando, organizando, para que o quê? Para que a nossa vida tenha um sentido diferenciado. Diga assim comigo: o fruto do Espírito precisa estar em minha vida. Aleluia. Se coloca de pé então em nome de Jesus. Eu quero orar junto com vocês nesse momento. Quero que você feche os seus olhos um minutinho. Talvez você nesse instante está com seu coração olhando para a situação e não sabe nem por onde começar. Talvez você tenha tantos problemas que precisa ser acertado, e o Senhor ele está te cobrando você nessa noite, para que você possa então se adequar. Mas de uma coisa certa: assuma a responsabilidade da sua vida.
Assuma o manche do seu barco. Não permita com que o inimigo roube você. Destrua então o seu propósito e aquilo que Deus ele chamou. Você para ser, você para ter e você para viver. Senhor, eu quero orar, Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas que estão conosco, Senhor, nesse momento. O Senhor é o Deus que muda, o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que faz, ó Pai, Senhor, nova todas as coisas. Onde está, Senhor, meu Deus, Senhor, um coração que decide, Senhor, neste momento mudar? Um coração que decide, Senhor, com que o fruto do Teu Espírito venha a ajustar em seus corações. Que o Senhor venha tocar, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, papai. Que o Senhor venha direcionar, meu Deus, de uma forma especial. Aqui, Senhor, nós estamos, e eu te peço que o Senhor venha mudar a situação de cada um deles, Pai. Pessoas que precisam de um coração amoroso, de uma vida, Senhor, de paz. Senhor, pessoas que estão em guerras, essas pessoas que o Senhor tem me mostrado que estão vivendo em guerras, que estão vivendo em desespero, que estão vivendo, meu Deus, nessa adrenalina, que o Senhor venha, ó Deus, Senhor, mudar agora e trazer a paz. Com seu coração aberto para receber diante do Senhor a palavra. Espírito Santo, vem soprando, Senhor, ao coração desses seus filhos agora. Venha mudando, meu Deus e meu Pai, essa situação. Traga, Senhor, a paz que eles precisam. Traga, meu Deus e meu Pai, Senhor, o amor que eles precisam. Traga, meu Deus e meu Pai, Senhor, a satisfação que eles precisam. Oh, Espírito Santo, o Senhor é o Deus que faz. O Senhor é o Deus que muda. O Senhor é o Deus que transforma, Senhor, cada uma das situações, papai. Oh, Deus, vai falando com o Pai. Ministério de Louvor vai adorar ao Senhor com esse cântico. Vai conversando com o Senhor e trabalhando em teu coração o formato do céu sobre a sua vida, em nome de Jesus. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos
Espírito Santo de Deus. Eu quero nesse momento, Senhor, orar, Senhor, pela vida, Senhor, dessas pessoas, Pai. Papai querido e santo, nós quebramos todo o mal, toda a fortaleza do inimigo sobre a vida dessas pessoas. Todo nível mundano, toda situação contrária sobre a vida desses seus filhos, sejam repreendidos agora, em o nome do Senhor Jesus. Pai, que um temor venha entrar, Senhor, a esses corações, que o temor, Senhor, do Teu Espírito venha estar sobre a vida de cada um dos Seus filhos, Pai. Eu te peço agora no nome de Jesus, vai mudando, Senhor, essa realidade, vai mudando, Senhor, meu Deus, esse caminho, Senhor, dos Seus filhos, que os Seus filhos possam ter a paz, possam ter a alegria, Senhor, possam ter, Senhor, o amor, possam ter, meu Deus e meu Pai, Senhor, a direção do Teu Espírito na Tua palavra, Senhor, no Teu propósito, em o nome do Senhor Jesus. Nós quebramos agora todo o mal, todos os problemas que venham sobre a vida dessas pessoas, sejam repreendidos e anulados agora, sobre a palavra do Senhor. Que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha mudar, que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha manifestar, Senhor Deus, o seu propósito, o seu querer, a sua ação, em o nome de Jesus. Venha, meu Deus e meu Pai, Senhor, mudando, Senhor, a atmosfera de cada casa, de cada lar, Senhor, de cada família, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai. Com seus olhos fechados. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei como está o seu coração hoje. Mas você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, decida hoje colocar a sua vida nas mãos do Pai. Coloque hoje diante do Senhor o seu coração, a sua vida. O receba como único e suficiente Salvador de tua vida. Você não precisa vir aqui à frente, você não precisa levantar a mão, você só precisa decidir no teu coração em entregar a sua vida ao Senhor. Você que está fora dos caminhos do Pai, você que está distante do Senhor, e você ouviu essa palavra, o Senhor está te chamando para estar perto dEle, presente junto com Ele. Volte hoje correndo para os braços do Pai. Não viva mais longe. O Senhor, Ele te ama. Ele tem um carinho especial por você. Volte hoje para Ele. Você que está aqui hoje, que ainda não se decidiu ao batismo, ainda não desceu as águas do batismo, o Senhor, Ele te chama. Ele te chama para o batismo. No próximo batismo, decida se entregar verdadeiramente, totalmente ao Senhor, mergulhar e viver uma vida plena diante do Pai. E você que está aqui hoje, que está angustiado, que está preocupado, o Senhor, Ele te coloca o fruto sobre a sua vida para que você tenha a paz que o mundo não pode te oferecer, a paz que o dinheiro não pode te comprar, a paz que nada pode então trazer para você, a não ser a presença do Senhor. E Ele está aqui para te ajudar. Que nós possamos ser pessoas mais amorosas, que nós possamos decidir ser plenamente felizes, que nós possamos decidir viver uma vida pacífica, cultivar a paciência, ser uma pessoa amável, ser generoso, generosa, ser uma pessoa leal, ter equilíbrio sobre a sua vida e ter o domínio próprio, no nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento. Quero te agradecer pela vida de cada um dos seus filhos. Que o Senhor possa, meu Deus, fazer essa palavra adentrar em cada coração
e transformar-se, Senhor, em frutos que venham mudar, frutos que venham, Senhor, a ajustar a vida e o coração de cada um dos teus, para a glória e o louvor do teu nome, Pai. Eu te peço, eu te louvo e eu te agradeço, Deus. Amém e amém. Com as suas duas mãos levantadas, com seus olhos fechados, eu gostaria que você começasse a profetizar a sua semana. Profetizar agora a semana. Que essa semana seja uma semana de paz. Comece a profetizar agora no nome de Jesus. Declare a palavra. Como Ezequiel no vale de ossos secos, declare a palavra. 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 Sim, Senhor. Eu uno a minha fé, Senhor, com a vida dessas pessoas, profetizando, Senhor, uma semana de paz, de vitória, Senhor. Uma semana de alegria na tua presença, Pai. Aleluia, Jesus. Tu és o Senhor de nossas vidas, Pai. Isso, profetiza sobre a sua casa. Ore sobre a sua casa agora. Libera uma palavra de bênção sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa. Em o nome de Jesus, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus, papai. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Tu és, Senhor. Tu és, Senhor. Tu és, Senhor. Minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Levante as suas duas mãos para o alto e feche os seus olhos. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre essa semana, que a palavra do Senhor se completará ao teu coração, que a paz vai reinar no seu lar, que as portas vão se abrir na sua direção, que a saúde estará sobre a sua família, que a morte não terá domínio sobre você, que a vitória do Senhor estará sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus, e que os frutos do Espírito estejam latentes no seu coração, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você que crê e recebe, diga: eu creio e recebo essa palavra em nome de Jesus.